Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, nós vamos dar início aos nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, agradecendo a Jesus a oportunidade abençoada e rogando aos seus enviados que aqui estão para nos ajudar a todos, para que possamos retirar dos ensinamentos da Boa Nova os esclarecimentos de que tanto necessitamos para a realização da nossa própria transformação. Pedimos aos amigos espirituais que abençoem todos os irmãos e irmãs que se encontram aqui nessa noite, amparando ainda os nossos lares, os nossos familiares. Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus possam estar presentes nesses instantes em que aqui estaremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, os nossos amigos e benfeitores espirituais aqui presentes, nós iniciamos os nossos estudos evangélicos na noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Estou achando baixo. Alô, 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 melhorou. Meus irmãos, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 5, cujo título é Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos, ou seja, felizes, os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo.
Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Bom, nós temos aqui hoje, para o nosso estudo, junto com o Evangelho, a pergunta de número 798 do Livro dos Espíritos, que inaugura o subtítulo Influência do Espiritismo no Progresso. Kardec fez a seguinte pergunta: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Resposta dos Espíritos: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar isolados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Bom, tem um comentário aqui que eu vou me abster de fazer, deixar para que as irmãs que comentam o nosso tema da noite possam abordá-lo ao longo das suas exposições. Passando a palavra aqui para a Luciana, que iniciará os comentários da noite. Boa noite, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, nos envolvendo, né? Nessa noite em que juntos buscamos aqui esse alimento para o fortalecimento do nosso espírito. Bom, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. É um capítulo muito bonito, né? Na terça-feira passada, nós tivemos a participação dos nossos amigos Gilvan e Lucas, que trouxeram para a gente explicações valiosas acerca dessa parábola. E nós observamos que ela se inicia, né, com a parábola que está no apontamento de Mateus, capítulo 20, e que diz, no início dessa parábola, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vida. E nós percebemos aí de início que trata-se de um convite. Como foi nos falado na terça-feira, esse é um capítulo pequeno, né? É o menor capítulo do Evangelho, mas de uma grande importância para nós, espíritos, que estamos ali em busca de um crescimento, em busca da nossa renovação, né? É um convite do Pai, do dono da vinha a nós, a trabalharmos como obreiros do Senhor, nessa grande obra, a fim de que através do trabalho também nós possamos buscar a nossa felicidade, a nossa paz, que tanto almejamos, a nossa evolução. E ele nos fala também acerca do assalariar, né? Que aqueles que forem convidados e que aceitarem a trabalhar nessa vinha, eles terão a sua recompensa. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele nos traz uma mensagem que chama a vinha. E nessa lição de Emmanuel, ele começa com o apontamento da parábola de Mateus, né, no capítulo 20, no versículo 4, em que diz assim: e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Então nós percebemos aí novamente esse convite, e percebemos que ele fala
que dar-vos-ei o que foi justo. E aí já chamando a atenção para a gente desse trabalho, que vai depender de cada um. A recompensa existe, mas vai depender de um empenho de cada um nesse trabalho no Cristo. E Emmanuel inicia então essa lição dizendo assim: ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vagando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Então, Emmanuel aí já traz a explicação do que seria essa vinha, né? A nossa morada, a terra. E ele nos fala que não foi criada por um acaso, que não foi uma simples explosão e criou-se tudo. Não, que houve ali um plano diretor, um plano sábio, inteligente, que definiu ali toda a criação e define o processo evolutivo da humanidade. Nada é feito de improviso, ou acaso, ou de forma eventual. Tudo implica-se num estudo, em estratégia, em planejamentos seriamente estipulados, a fim de que seja alcançado o objetivo, o sucesso ali esteja assegurado, já que foi criado essa nossa morada. E aí Emmanuel continua. Aí vemos-lo trabalhando, e aqui ele vai falar de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que de experiência em experiência se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Então nós vemos ali, né, essa vinha é própria humanidade, esse extenso campo de aprendizado que deve ser envolvido pelo trabalho de subsistência, como também pelo trabalho do Espírito, né? Firmando ali em cada passo o testemunho do sacrifício, da devoção do trabalhador, né? Incessante, que isso vai assinalar a nossa via de progresso, tanto individual como dos povos. E Emmanuel ele nos fala aqui que desde o início, né, desde os primórdios, e nós vemos isso no livro A Caminho da Luz, que desde o primeiro capítulo vem falando dessa criação. Ele vem nos falando que Jesus, o nosso governador, juntamente com a falange de espíritos ali, obreiros, vem trazendo um amparo, uma assistência em todos os tempos, em todo o percurso da humanidade. Se traçarmos uma linha do tempo, como os historiadores fazem, né, para estudar a história do povo, nós vamos observar que em alguns momentos dessa linha, surgiram homens, mulheres, criaturas ali, trazendo uma nova proposta, uma proposta de renovação moral. E aí nós lembramos da parábola, quando fala, né, que o pai e o dono da vinha, ele sai em horários diferentes, chamando os trabalhadores. Então são esses trabalhadores que surgiram em momentos diferentes da história ali da humanidade, trazendo a renovação, construindo a base dessa moral. Quando nós estudamos esse capítulo, falando sobre os trabalhadores da última hora, tem 3 ideias básicas que nós conseguimos identificar nessa parábola. A primeira, ela vem nos falando
acerca dos trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? A responsabilidade desses trabalhadores, como agir, como esses trabalhadores devem abraçar, né, esse trabalho da vinha. O segundo vem nos falando sobre o valor do trabalho, que esse trabalho será recompensado, o valor dele para o progresso da humanidade. E o terceiro, que nós também observamos, o princípio da reencarnação. No item 3 do Evangelho, nós temos uma mensagem aqui, nós podemos identificar essas ideias, né, que eu citei aqui. Tem uma mensagem no item 3 de em Paris, 1863, em que ele diz assim: os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, os quais continuaram a ser assinalados através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos os espíritas. Então, desde o início, ele vem citando até chegar a nós, a nossa geração, né? Trabalhadores. Aí a ideia dos trabalhadores, né? E aí ele continua assim: esses que por últimos vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa, a ideia da recompensa, né, do trabalho. E ele fala aqui que eles foram anunciados desde do advento do Messias. Então, desde quando Jesus ali falou sobre o Consolador, prometeu o Consolador, naquele momento ele estava também direcionando e dizendo: olha, vai chegar aquele tempo que virá o Consolador, e ali também terá trabalhadores já preparados para levar as novas, a essa renovação, porque o Consolador viria trazer novas revelações que ele não podia trazer na época. E teria ali obreiros preparados para trabalhar levando o Consolador a todas as criaturas. E ele continua assim: últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muito dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base e sim no começo do edifício. A ideia da reencarnação. Então ele está dizendo ali que muitos daqueles que trabalharam ali na base como construtores voltariam mais fortalecidos, mais entendidos, para nos ajudar na divulgação desse Consolador, do Espiritismo. Bom, e aí Emmanuel continua: por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser um tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador material conveniente e justo. Emmanuel. Então nós vimos ali, Emmanuel nos traz uma informação importante aqui. Todos os filhos
filhos da razão, corporificado. Então, todos aqueles que estão aqui, né, no nosso plano, na nossa crosta terrestre, trazem consigo a tarefa do trabalho. Eles trazem consigo, todos são chamados para o trabalho e traz a tarefa para contribuir para esse padrão de vida, para a elevação desse padrão de vida nosso, para a renovação. Eles trazem consigo esse material, como ele diz, conveniente e justo. Então nós precisamos saber como utilizar, nos preparar, como aqueles trabalhadores que vão para a vinha, que calçam ali a bota, né, que vestem ali roupas adequadas para trabalhar, se proteger do sol, da chuva, e trabalham com afinco, com bom ânimo. Então é isso que nós precisamos, nos vestir com bom ânimo, coragem, confiança, fé, né? Alimentar-nos da prece, porque é ela que vai nos fortalecer o espírito para esse trabalho. Constantino, ele nos diz: bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. Nós somos o obreiro do Senhor. Como foi lido aqui no início, né, pelo nosso irmão Euler, e é o título do capítulo, Obreiros do Senhor. Nós somos obreiros do Senhor. Essa mensagem que foi lida, trazida pelo Espírito de verdade, tão bonita, e que fala ali, né, a nossa responsabilidade, que fala ali sobre o verdadeiro obreiro, o bom obreiro, aquele que já consegue sufocar, né, deixar de lado as suas paixões, aquele que já consegue ter responsabilidade, ter força, ter coragem, né, que trabalha com boa vontade, com esforço, aquele que tem no campo de trabalho, que vê oportunidade ali, seja em qualquer campo de atuação dele, seja um médico, um dentista, um advogado, um engenheiro, um faxineiro, um motorista, uma dona de casa, um pai de família, em qualquer lugar que você estiver, né? Nós temos a possibilidade de trabalhar para o bem. Então, o bom trabalhador é aquele que realiza todas as tarefas, que lhe cumpre com dedicação, com sacrifício e com amor, levando sempre a bandeira da caridade. E, acima de tudo, ele sabe que a recompensa, ela vem de Deus e não das coisas materiais. E quando nós pensamos em recompensa, aí nós voltamos no início da parábola, que nos fala sobre o reino dos céus. O reino dos céus. E eu não digo aqui o reino dos céus na questão assim, de local, né? Que muitos às vezes acreditam céu e inferno, né? É lá em cima e lá embaixo, não. Lembrando as palavras de Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. Então ele está dentro de nós. E esse reino, ele é o estado de plenitude espiritual em que atingimos. O que acontece é que muitas vezes ele está ali escondidinho, e em volta dele cresce, né? Como esses contos que a gente vê em alguns filmes, aqueles contos de fada, que cresce aquelas ramagens com espinhos e que sufoca ali, né, um castelo, um reino. Então, muitas vezes, essas paixões que trazemos, essas dificuldades que trazemos, elas crescem, e quando alimentamos, elas sufocam. E aí esse caminho se fecha. Mas quando trabalhamos no bem, nós começamos a o quê? A limpar, a tirar esses espinhos, a vencer essas paixões e abrir caminho ali para o reino do Pai, até conseguirmos atingir esse estado de plenitude. E quando conseguirmos atingir, nada, mas nada, pode vir a pior tempestade que for,
ela não vai nos abater, ela não vai nos desequilibrar. Nós encontraremos ali a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. E para finalizar a minha participação, eu gostaria de trazer aqui da Revista Espírita de outubro de 1866, um artigo de Kardec falando sobre a regeneração da humanidade. Então ele começa dizendo assim: os acontecimentos se precipitam com rapidez, de modo que não vos dizemos mais como outrora, os tempos estão próximos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. Ele vai explicar agora o que seria esse mundo moral, porque muitas vezes se fala em fim de mundo, e aí se falam em catástrofe, em destruição do planeta. Então ele vai explicar esse processo aqui. E quando ele fala que fim de mundo moral, ele diz o seguinte: é o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que se desmorona. Cada dia leva consigo os seus destroços. Tudo acabará para ele com a geração que se vai, e a geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Devendo fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de progresso anterior. Ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus pela negação da providência e de todo o poder à superioridade humana. Depois, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos, do egoísmo, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego a tudo que é material. E aí nós vemos que ele está falando aí do bom trabalhador e daqueles também trabalhadores que estão de braços cruzados, que não despertaram ainda para o trabalho da vinha, né? E aí ele continua assim: um dos caráteres distintivos da nova geração será a fé inata, não a fé exclusiva e cega, que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortifica, que os une e os confunde num comum sentimento de amor a Deus e ao próximo. O Espiritismo é o caminho que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que a ela se opõem, a incredulidade e o fanatismo. Dá uma fé sólida e esclarecida, desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem às vistas da nova geração. A era nova vê-lo-á, pois, crescer e prosperar pela força mesma das coisas, tornar-se-á bases de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Olha que maravilha isso, né? Não haverá essa separação. E quando a gente às vezes fala de obreiros da última hora, muitas vezes a gente pensa só, né, nos espíritas. Não, o chamado é para todos. Todos que trazem um coração aberto para o trabalho da caridade, do amor ao próximo, são trabalhadores da última hora. Né? E aqui ele traz para a gente que não haverá essa divisão. O Espiritismo ele servirá, né, de base para todas as crenças. Ele vem edificar o que o cristianismo modificou, né? Que foi necessário na época haver ali uma destruição, uma troca. Essa destruição, exemplo, as ideias, né? Os costumes, as paixões do paganismo, por exemplo, que foi sendo extinto,
e surgindo as novas ideias, surgindo a construção ali do cristianismo. E essas ideias vêm sendo, né, renovadas, e o Espiritismo vem para edificar. E aí ele finaliza assim: espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens, de coração e devotamento. Não vos assustei com obstáculos, pois nenhum deles poderá entravar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus por vos ter colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos pediste, e do qual vos deveis tornar digno por vossa coragem, perseverança e devotamento. Ditoso os que se sucumbirem nesta luta contra a força, mas a vergonha será no mundo dos espíritos para os que sucumbirem pela fraqueza ou pela covardia. E nós vemos aí, né, os exemplos nas obras de André Luiz, de irmãos que chegam em condição ali de não conseguir desenvolver o trabalho, guiados pelas paixões, e chegam numa condição de arrependimento, né, de sofrimento. E aí ele continua assim: aliás, as lutas são necessárias para fortificar a alma. O contato do mal faz apreciar melhor as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito deixar-se-ia arrastar por uma indiferença funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. E nós percebemos isso, né, meus irmãos, na vida de Chico. Chico foi preparado, foi um missionário aqui. E quantas dificuldades ele passou, quantos problemas, quantas lutas, e ele se manteve de pé, firmando ali o testemunho. Então, que possamos, como trabalhadores, abraçar essa vinha, abraçar a obra, firmarmos os testemunhos daqueles que trabalharam também, como Chico, como a irmã Dulce e tantos outros que trabalharam ali nessa vida. Que Jesus nos abençoe a todos. Esse capítulo é muito lindo e muito importante para nós. O item 5 é a mensagem do Espírito de verdade. É interessante que as mensagens do Espírito de verdade são poucas, não são muitas, são raras, mas trazem um ensinamento tão profundo que toca a nossa alma. Nós vamos iniciar a nossa singela participação pelo item 5 do Evangelho, capítulo 20, né? O Espírito de verdade diz para nós o seguinte: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Vamos dar uma paradinha aqui e conversar sobre isso. Que coisas? A Luciana já leu ali para nós, né? Quando ela leu da Revista Espírita, o que Kardec fala do momento de transição.
Essas coisas anunciadas realmente já foram anunciadas junto com Jesus há mais de 2000 anos. Foi ele que anunciou no seu sermão profético. Nós vamos encontrar isso em Mateus, no capítulo 24. Nós vamos encontrar em Marcos, nos apontamentos de Marcos também, no capítulo 13. Vamos encontrar nos apontamentos de Lucas, no capítulo 21, o sermão em que Jesus traz uma profecia, fala desses momentos de transição, dessa mudança. Por isso que os Espíritos vêm e dizem para nós: os tempos são chegados. Jesus já havia, então a partir de Jesus começaram-se realmente a mudança, porque uma mudança não se faz de um dia por outro. Uma transformação não se faz, e Kardec fala aqui conosco, ali comentando a questão 798, ele diz assim: olha, as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. Então essa transição é uma mudança de valores, mudança de ideias, mudança de costumes, mudança até mesmo de gerações. Nós vamos receber muitas crianças, muitos espíritos que vão chegar para nós, né, na Terra, trazendo encargos maravilhosos dentro da vinha do Senhor. Hoje nós já recebemos e percebemos o quanto as crianças de hoje trazem uma inteligência fora do comum. São crianças que são já desenvolvidas intelectualmente, espíritos mais capazes intelectualmente, mas que ainda necessitam do desenvolvimento moral, que está ali nos seus sentimentos, nas suas paixões ainda, porque não vai nascer santos de um dia para o outro. O planeta que vamos ter a partir de uma determinada época, e já está sendo trabalhado para isso, é um planeta de regeneração. Não um planeta feliz ainda, mas um planeta onde a maioria dos espíritos vão estar mais aptos a trabalhar na vinha do Senhor. Então, o que Jesus disse lá há mais de 2000 anos é o que o Espírito de Verdade diz aqui para nós em Paris, em 1862. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E o interessante é que quando nós estudamos, nós percebemos que o Livro dos Espíritos chegou entre nós em 1857, se não me engano, antes dessa mensagem, significando o quê? Que a doutrina dos Espíritos é o Consolador, prometido por Jesus, que viria como base para que nós pudéssemos passar por esse momento de transição. Por quê? Como a Luciana disse, Kardec disse na revista, não vai haver destruição das outras religiões. Elas vão se basear na doutrina, porque a doutrina traz a verdade. Ela traz com ela um objetivo maior, que é desenvolver entre nós o cristianismo e trazer tudo aquilo que Jesus não pôde falar abertamente e que foi colocado sobre um véu de alegorias e de simbolismo, porque não tínhamos ainda naquela
movimentar-nos. Porque o que é um momento de transformação? O que é um momento de mudanças? São momentos de crises, de dificuldades imensas, as quais nós vamos ter que passar. Para isso, nós temos que tomar o cuidado para perseverarmos, porque no final do sermão profético, Jesus fala assim: e só vencerão aqueles que perseverarem no bem. Então, aqueles que se afastar do tronco maior, da videira divina, que é Jesus, secará. Sofrerá as crises com muito mais intensidade. Sofrerá as dores com muito mais intensidade. Não vai ser destruído terra, não vai ter fenômenos físicos, cataclismas, nada disso. Mas sim crises naturais de uma reforma. Como quando a gente está fazendo uma reforma numa casa, tem crises, tem dificuldades. A casa, a nossa morada divina, que é a terra, vai entrar e já entrou numa reforma que vai culminar realmente, né? E que nesses momentos vão aumentar as crises. Será que vou ter dinheiro para terminar a minha casa? Será que são as crises nossas, material? Só que serão crises morais. É o momento de quê? Testemunho. É o momento do testemunho do cristão. E aí nós nos lembramos daqueles cristãos primeiros que entravam na arena cantando hinos de louvores a Deus, que sabiam que iam ser devorados por leões, que sabiam que iam ser crucificados, mas não renegavam a fé. Por isso é que o Espiritismo fala sempre conosco na fé raciocinada, nessa fé firme, que nós coloquemos os nossos pés numa base sólida. E é por isso que quando nós adentramos a uma casa espírita ou qualquer templo ou escola religiosa, nós temos que fazer uma pergunta que Jesus fez aos discípulos de João Batista: o que procuras? O que nós estamos procurando numa casa espírita? Ou ao entrar nesse salão, o que eu procuro? Eu procuro o médium? Eu procuro o palestrista? Ou eu procuro a pedra fundamental da casa, que é Jesus? Porque o Espiritismo é Jesus de novo entre nós. É o cristianismo redivivo em toda a sua clareza e lógica. O Espiritismo não é algo que foi interpretado pela inteligência do homem, mas sim de espíritos elevados que vieram e trouxeram para nós, sem o véu das alegorias, o que? A essência do ensinamento cristão, o espírito da letra. Como nos diz Paulo, a letra por si só é morta. O que vale é o espírito, é aquilo que nós consigamos tirar dessa letra no entendimento espiritual. Então, a doutrina dos espíritos é realmente aquela doutrina que vai influenciar no progresso da humanidade. É a base sólida, a fé raciocinada, para que nós possamos passar pelos momentos de transição. E Jesus e o Espírito de verdade, desculpem, continua dizendo: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade
qualidade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse danos para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. A crise virá, a dificuldade virá, e aquele que não estiver trabalhando dentro da obra do Senhor, da vinha do Senhor, será levado de roubo. É igualzinho aquele homem insensato que faz a casa na areia. Vêm as tempestades, vêm as correntezas e jogam a casa no chão. Porque o solo é insólido, não há segurança na areia. Então a nossa casa espiritual tem que ser colocada em cima de uma pedra rocha da fé, a rocha da fé raciocinada, firme, onde a nossa casa pode bater a chuva que for, a crise que for, a dificuldade que for, que nós conseguiremos sair vencedores. Ela não cuidará. E aí, meus irmãos, ele nos fala da caridade. Felizes aqueles que estiverem trabalhando no campo do Senhor com desinteresse, ou seja, não esperando gratidão. Sem nenhum objetivo que não seja a caridade. E o que é a caridade? E a caridade, segundo Emmanuel, ele diz assim: olha, a caridade, nós falamos muito dela. A caridade é essa força que nos ajuda a conjugar e harmonizar as diferenças que existem entre nós. Por quê? Nós estamos num mundo de expiação e prova. Cada um de nós está num grau evolutivo diferente. Cada um de nós traz uma particularidade diferente do outro. Não somos iguais. Trazemos inúmeras dificuldades e cada um num grau diferente do outro. Cada um entende a sua maneira, tem um ponto de vista diferente do outro. Então, o que vai nos ajudar a compreender? E nós temos uma lição lindíssima, mas lindíssima, no livro Jesus no Lar, onde Jesus vem dizer para nós, através do Chico Xavier, Neio Lúcio pega lá na espiritualidade, nos arquivos lá, e envia para nós essa mensagem do Cristo. Que quando nós aportamos na terra, a primeira escola para a nossa alma é o lar, é a família, é onde nós somos recebidos. E como é que nós vamos poder ser caridosos dentro do nosso lar? Como que nós vamos conseguir conviver com tanta diversidade, com tantas particularidades, do papai, da mamãe, do meu irmão, do meu primo, do meu sobrinho? Como? Através da caridade. Que essa força imensa é ela que nos ajuda na compreensão e na harmonização das diferenças que existem entre nós. Na doutrina espírita nós aprendemos que a caridade é formada por vários tipos. Uma delas, muito importante, a caridade material. É até aquela que nós começamos a fazer primeiro. É a mais fácil de fazer.
Então é fácil, né? A gente ajudar um, ajudar o outro. Essa é a caridade muito importante, caridade material. Mas tem uma outra de grande importância, que é a caridade moral. Mas para realizar bem a caridade moral, nós temos que lançar mão de uma outra caridade. Uma caridade até não é muito falada entre nós, mas que existe. E Emmanuel fala conosco. Lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 110, quem tiver o livro, lê. É a caridade essencial. A caridade que nós vamos fazer não para fora, não para nosso irmão, mas para nós mesmos. Como? Permitindo que essa semente que nós recebemos constantemente do Evangelho, porque o semeador divino é Jesus, essa sementinha possa encontrar uma terra propícia, sem espinhos, uma terra sem pedregulho, mas uma terra amainada. Quem é agricultor sabe, uma terra preparada, adubada, uma terra onde nós não vamos ter mais nenhum vermezinho, nenhum bichinho que atrapalhe o despertar dessa semente. Porque é essa semente que vai fazer algo que Jesus vem nos pedindo há mais de 2000 anos. Brilhe a vossa luz. Ele não falaria isso conosco se dentro de nós não existisse a luz do reino de Deus. Brilhe a tua luz. Mas para que essa luz possa brilhar, as sementes do Evangelho têm que fazer parte do nosso coração. É a terra importante que tem que ser trabalhada. Essa caridade é a caridade essencial. E por que ela é essencial? O que nos pede a caridade moral? Ser paciente com o seu próximo. Como que eu posso ser paciente se constantemente eu estou irada, com raiva do mundo, preocupada com as coisas materiais? Como a caridade moral pede a você, seja tolerante. Como que eu posso ser tolerante se eu tenho estupim curto? Se eu sou intolerante de natureza? A primeira terra, porque os espíritos superiores, eles falam conosco que nós somos artífices da nossa vida. Então nós somos os engenheiros que vamos construir o edifício espiritual nosso. Ninguém vai poder construir para nós. A evolução é individual. Então nós temos que buscar, como o Espírito de Verdade fala, felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Mas a caridade plena, a caridade com você mesmo, de deixar que brote em você as sementinhas do Evangelho, que você consiga livrar dos espinheiros, livrar dos carros, livrar de tudo aquilo que ainda está dentro de você e que você trouxe no seu homem velho. Fazer com que esse homem se torne um novo homem, naquele homem apto a trabalhar na vinha, a ser realmente um instrumento de Jesus em direção ao seu próximo. Porque quem são os obreiros do Senhor? É aqueles que se colocam na posição de instrumentos do Senhor, para que Ele possa usar as suas mãos, os seus olhos, os seus pés, o seu coração, a sua inteligência para ajudar o outro, dentro do seu lar, dentro da sua profissão, na rua, numa fila, no esporte que você gosta de fazer, no seu lazer. Porque Jesus não nos tira do mundo, Ele nos envia ao mundo para que a gente mostre
ao mundo que nós somos instrumentos do Cristo. Esses são os obreiros da última hora. Esses serão ditosos, mas ai daqueles, e aqui o Espírito de Verdade fala nos grupos religiosos, trabalhar em uníssono, trabalhar em conjunto, como uma grande orquestra, amando o seu irmão de trabalho, sem críticas, buscando, sem buscar dentro de uma casa de trabalho espiritual, sem buscar cargos, mas encargos. O que eu posso fazer? Não criticar o irmão porque o irmão tomou uma atitude diferente daquilo que eu acho que tem que ser. Esses são os trabalhadores da última hora. E aí nós encontramos uma lição, inclusive, também de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que vem falar dessa caridade especial conosco, mas não como na Vinha de Luz, que ele fala diretamente sobre ela, no capítulo 110. Mas nesse aqui, o Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 16, nós temos uma mensagem lindíssima chamada Endireitai os Caminhos. Essa fala veio lá atrás com o profeta Isaías. Isaías saía pelos campos, pelas ruas, pelas cidades, chamando o povo, e nessa fala ele dizia: endireitai o caminho do Senhor. E João Batista, o precursor, o primo de Jesus, aquele que veio falar no Cordeiro de Deus, aquele que veio trazer a boa notícia do surgimento do Cristo entre nós, João Batista também usava essa frase. Então, Emmanuel está lá nos apontamentos de João, João Evangelista, capítulo 1, versículo 23. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista. Emmanuel diz assim, olha, a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, que clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Por quê? Porque a palavra, a sementinha, caiu no coração. Ele foi em busca, caiu. Já está adormecido. Ele não tem feito esforço nenhum para que essa sementinha germine dentro de si. É a caridade especial consigo mesmo. E aí começam as perguntas: onde está Jesus? Por que ele não me ouve? Jesus vive longe de mim, diz Emmanuel. Não compreendem essas pessoas que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Então, falta a alguns a dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitar os caminhos. Nós trazemos um sincretismo religioso ainda, que é aquele onde nós batemos os joelhos no chão, pedimos a Deus as bênçãos e ficamos lá esperando as bênçãos serem derramadas em nós, mas não fazemos mais nada do que isso. Continuamos, como diz Emmanuel aqui, olha,
para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que ele tem vivido. Muitos lamentam-se nos rebaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Nós pedimos as bênçãos, mas não queremos deixar as nossas imperfeições, as nossas paixões, não queremos equilibrá-la. Vivemos pelo prazer, vivemos pelas sensações das coisas materiais, mas queremos que Deus continue nos abençoando. Mas Ele nos abençoa. Deus é onipresente, é onisciente. É nós que não permitimos a chegada dessas bênçãos para que a gente possa perceber em nosso coração. Porque o nosso coração está cheio de detritos ainda do homem velho. E aí, Emmanuel diz assim, olha, em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado, com a sua bênção como trabalhadores do Senhor. Que Jesus nos abençoe a todos. Querido Mestre Jesus, nós nos sentimos agradecidos e satisfeitos por enriquecermos o nosso conhecimento, apesar das enfermidades, das limitações que somos portadores. São lições que nos mostram a lei de Deus na sua essência, nos mostra as nossas obrigações como espíritos criados por Ele e que futuro nos espera de acordo com aquilo que nós plantamos. Pedimos que o Senhor nos abençoe, para que possamos trazer conosco essas lições, nos direcionando pelos caminhos do mundo. Que as vossas bênçãos se estendam a cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que um emissário seu esteja presente, levando consolo, a resignação, a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da noite. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, de estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando a nossa reunião de estudos do
evangélicos e doutrinários, na santa e bendita paz do Senhor. A filha será formada